Graças a Deus, mais de Deus, menos arrogância, mais de Deus, menos sabedoria humana, mais do Espírito e menos carnalidade, muito mais do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nós precisamos e é o que nós vamos ver nesta estudo de hoje, um pouco sobre arrogância, sobre humildade, acolhimento. É o que nós vamos ver nessa pequeníssima carta, que é a terceira epístola de João, que é a sua última carta. E o tema de hoje, meus irmãos, ainda estamos naquela sequência de estudos, cujo título da série é Somos de Deus, e hoje nós vamos falar do testemunho na igreja, problema ou solução? É uma pergunta. O testemunho que nós damos na igreja é um problema ou é uma solução? Pergunta do teu irmão: irmão, tu é problemático? Será que ele vai dizer: rapaz, eu sou um problema, ou eu sou a solução? Então, esse estudo de hoje, irmãos, é uma carta pequena, e tanto que João finaliza ela no versículo 13, ele tinha tantas outras coisas a falar, mas eu prefiro falar pessoalmente, não quero falar nem com tinta, nem com pena, nem com tinta, eu quero falar olho no olho. Mas essa pequena carta que ele escreve aqui nos traz alguns ensinamentos, e o centro dessa carta é justamente o testemunho dos crentes que vivem nas igrejas. Então, essa é a tônica de João ao longo das três epístolas. Ele enfatiza muito a necessidade de se dar um bom testemunho, e aqui especificamente poderíamos chamar de uma carta de testemunho que João dá dos crentes para quem ele está escrevendo. Essa é a menor carta do Novo Testamento, essa epístola é a menor das cartas, é o menor conteúdo escrito, mas essa carta, ela se mostra completamente atual, contemporânea. O que João escreve desses crentes dessa igreja, que não é uma igreja, ele não está escrevendo, primeiro que ele não está escrevendo para uma igreja, ele está escrevendo para um crente de uma congregação, cujo nome é Gaio. Então, o destinatário dessa carta é justamente esse servo do Senhor, esse cristão que se chama Gaio. Mas ele relata aqui, nessa pequena carta, bons testemunhos e maus testemunhos. Tanto os bons testemunhos quanto os maus testemunhos, o mau testemunho aqui contido, também nós podemos ver que se faz presente nos dias de hoje. E nós temos que entender isso, irmãos. Todos nós que nos dizemos ser cristãos, servos do Senhor, nós damos testemunho, ou um bom testemunho, ou um mau testemunho. As pessoas podem olhar para nós e dizerem assim como falaram a respeito do profeta, como a sunamita falou para o profeta: eis aí um santo homem de Deus. Ou as pessoas podem olhar para nós sabendo que nós verbalizamos e declaramos que somos cristãos: vixe, lá vem aquele crente, Raimundo. Aí já nos rotula mal, ou seja, ser cristão já automaticamente nos garante um testemunho. Vamos dar testemunho pelo fato de declararmos ser cristão. Agora, qual testemunho vamos dar? Um bom testemunho ou um mau testemunho? Nós vamos ver aqui justamente isso. E no meio da congregação, irmãos, onde há pessoas, onde há ajuntamento de pessoas, certamente ali vai ter problema, mas também vai ter solução. Onde tem gente, tem problema. Se não quiser, o pastor Romulo fazia uma brincadeira: se não quiser ter problema, pastoreia só banco, que banco você mexe para lá, para cá, não vai reclamar nenhum. Agora vai falar com pessoas. Aí tem gente que você tem que falar fazer um arrodeio de meia hora para chegar e falar alguma coisa, porque senão vai magoar a pessoa, vai
Tem outras pessoas que você vai querer falar, fazer uma rodeia, ela diga logo, fala direto ao ponto, o que você quer falar? Então, na hora, falar, lidar com pessoas é problemático. Mas a igreja é um lugar de pessoas, onde pessoas estão reunidas, e por isso que o título da mensagem é essa. Onde nós estivermos, onde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na sua congregação, você é o quê? A pessoa problemática ou você é a pessoa que traz a solução? Quem somos nós nos nossos relacionamentos? Em nossas congregações, nós somos parte da solução ou nós somos aqueles que o pastor bate a cabeça, de novo esse camarada, de novo toda hora? Então, quem somos nós, né? João está falando aqui, justamente nos mostrará isso. Nós temos aqui, irmãos, 3 crentes nesta igreja, que João não diz, não sabemos qual é a cidade dessa igreja, mas nós temos aqui 3 crentes, que é Gaio, nós vamos ter Diótrefes, que é o mau exemplo de cristão, e nós vamos ter o outro crente que João dá testemunho, que também é Demétrio. Então são 3 crentes que cada um deles dá o seu respectivo testemunho, e nós precisaremos nessa noite avaliar, será que somos mais parecidos com Gaio? Será que somos mais parecidos com Demétrio? Ou será que somos mais parecidos com Diótrefes? Hein? Quem é Diótrefes aí, levanta a mão. Ninguém levanta, né? Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, mas nós vamos ver que nessa pequena carta, quanto ela nos traz de ensinamentos importantes. Como falei, João está escrevendo, vamos falar do primeiro testemunho, primeiro crente, a quem João, inclusive, é quem é o destinatário, que é Gaio. Gaio, aqui nós podemos chamá-lo de que ele era um verdadeiro mantenedor da obra missionária. E este nome era um nome comum. Gaio era um nome comum naquela época, entre os romanos. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos pelo menos 3 pessoas cujo nome é Gaio, que estão relacionados ali. Tem um Gaio que está na cidade de Corinto, tem um Gaio que é da cidade da Macedônia, que está lá em Atos 19, 29, tem um Gaio que também é da cidade de Derbe, lá em Atos 20, versículo 4. Nós não sabemos quem é esse Gaio, se é algum desses 3 aqui que o Novo Testamento cita, ou se porventura é com qualquer outro Gaio. Gaio é como se fosse o João hoje, José, Raimundo, é um nome relativamente comum, como Jesus era um nome relativamente comum entre os judeus naquela época. Então, não sabemos para quem João, se é algum desses Gaios que estão citados nessas outras passagens, ou se porventura é um Gaio qualquer. Essa pequena epístola não nos dá a capacidade, a condição de dizer efetivamente, identificar quem é esse Gaio. Porém, nós podemos observar que este Gaio, para quem João está escrevendo, era um crente relevante na sua congregação. Era alguém que tinha importância para o dia a dia e para a vida da congregação onde ele congregava. Mas ao mesmo tempo que ele era alguém relevante, que era merecedor de o apóstolo João, ou presbítero, o último dos apóstolos, esse homem era tão relevante que mereceu uma carta específica do apóstolo João, o discípulo amado, aquele que viu Jesus transfigurado, aquele que teve a visão do Apocalipse. Esse Gaio era tão importante, tão relevante para o contexto da congregação, que ele mereceu receber uma carta do apóstolo João, especificamente para ele. Então mostra que ele era alguém relevante. Mas essa relevância de Gaio não está vinculada a nenhum cargo eclesiástico. Primeiro, a gente não sabe qual Gaio é esse, se é o Gaio de Corinto, se é o Gaio de Derbe ou se é o Gaio da Macedônia. Pode ser qualquer outro Gaio, mas era alguém importante que foi digno de receber uma carta. Mas quando nós lemos, ele não é presbítero, não tem dizendo se ele é diácono, não tem dizendo se ele é missionário, não tem dizendo nada, nenhum cargo para ele.
mas nós podemos destacar que ele é relevante justamente por isso. Mas de onde vem essa importância de Gaio, que mereceu uma carta pessoal? Irmãos, é como se fosse assim, é como se fosse você aí que faz parte do círculo de oração, como se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta. Vejo que você é alguém importante, mas você não exerce nenhum cargo eclesiástico, você não é consagrado a nada, você não é obreiro, você não tem cargo de liderança nenhuma, porque ao que parece Gaio não era nem líder na congregação. Mas a sua relevância não estava vinculada a cargos ou aquilo que ele tinha de posição social. A sua relevância era que ele era destacado pelo seu testemunho, como o próprio João escreve no versículo 3 aqui, porque o testemunho que tu andas na verdade. O destaque deste crente, que não tem cargo eclesiástico, não nos dá para precisar se ele era algum mestre no ensino, não dá para dizer se ele era alguma liderança importante, mas ele tinha algo que o destacava, ele andava na verdade. Olha o que João fala no versículo 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. A relevância desse homem era justamente o fato de ele ser aparentemente um irmão comum de banco, mas que a sua relevância se destacava pelo fato de ele andar com Deus. Irmãos, o que nos faz ser diferentes não são posições eclesiásticas, não são posições sociais. O que nos diferencia não é aquilo que eu posso fazer ou aquilo que eu sei fazer. O que me diferencia é se eu ando ou não ando com Deus. O mundo fará diferença de nós. A igreja, os cristãos irão nos diferenciar, não pelo se eu sei pregar, se eu sei cantar, não pela beleza da minha voz ou pela eloquência da minha pregação, da minha oratória, mas o que nos destaca é a nossa vida e o nosso bom testemunho de quando nós andamos na presença do Senhor. É isso que nos diferenciará. E eu falo isso porque nos tempos atuais, muitos talvez estão procurando posições de destaque por posições adquiridas. Quando eu for consagrado a diácono, aí eu vou ter relevância na igreja. Quando eu for consagrado a pastor, aí eu vou ter importância na igreja. Irmãos, cantamos agora há pouco que ele cresça e que eu diminua, que sejamos mais servos e menos procurando lugares de proeminência e de destaque. Gaio era relevante não porque ele era rico. Aparentemente, aqui também não dá para dizer, versículo 2, João ora e intercede por Gaio, pedindo que eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Mas aqui não dá para dizer que Gaio também era alguém de posição financeira. Só que o que ele faz, o seu testemunho, a sua caminhada, estimula a que João ore para que ele continue tendo prosperidade, porque Gaio era alguém que se preocupava e que tinha uma visão para a manutenção da obra evangelística e missionária. Por isso o tema de Gaio, quando eu me refiro a Gaio, eu chamo ele de um homem que era mantenedor da obra missionária. Então veja, não dá para dizer que ele era rico, mas era próspero. Irmãos, e riqueza é diferente de prosperidade. Ele era generoso. Então Gaio aparentemente não era um homem muito rico, mas era próspero e era generoso. Gaio aparentemente não era liderança nenhuma na igreja, mas era importante e era alguém relevante na comunidade. Veja que você também pode ser relevante, pode ser importante na vida da sua congregação, se você for um servo do Senhor. Nós temos que parar com esse ideal. Tem muitas pessoas que pensam assim: não, acho que o pastor talvez sabe resolver esse negócio. Acho que esse aqui é o problema que tem que ser
problema que é para pastor resolver. Irmãos, o mesmo Espírito que está com o pastor, está com você também. O mesmo Espírito que dirige o pastor, que está numa posição, o pastor ou quem está na função pastoral, é o mesmo Espírito que está repartido entre a congregação. Só que nós temos uma mente pequena, muitas vezes, de achar que não, peraí, isso aqui é muito grande para mim, isso aqui tem que ser alguém que já tem que chamar o presbítero, o patriarca da congregação, porque eu sou tão pequenininho que eu não consigo resolver. Não, irmãos, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, você não precisa ter consagração a cargo nenhum para ser importante na congregação onde você está plantado. O novo convertido pode ser relevante na congregação, desde que ele ande na verdade, desde que ele dê testemunho da verdade. E nós vamos ver aqui duas características de Gaio que João enaltece como este servo do Senhor, que era relevante, que era alguém que tinha um destaque. Primeiro, Gaio, o testemunho dele estava baseado na hospitalidade. Gaio era hospitaleiro e Gaio era mantenedor e provedor de missões. Nós vamos ver aqui a primeira característica de Gaio, ele era hospitaleiro, está nos versos 5 e versículo 8. Ele diz assim no versículo 5: Amado, tu procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Olha o verso 8: Porquanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Essa palavra, irmãos, João está dizendo o que para nós aqui? Gaio era alguém que acolhia os estrangeiros. Gaio era alguém que dava hospitalidade para aqueles que estavam de passagem. E quem eram esses irmãos que eram estrangeiros e que estavam de passagem? Aqui João está falando, nesse contexto de irmãos, missionários, servos do Senhor, que saíam por aquelas terras para evangelizar, para levar a palavra. O próprio apóstolo Paulo, quando sai, pede ajuda aos coríntios e pede ajuda aos filipenses, para que ele, quando começasse a sua viagem, ele pediu amparo dos irmãos para que, quando ele fizesse a sua viagem, ele tivesse a hospitalidade na casa, nas jornadas das missões que ele fosse fazer. A igreja de Filipos atendeu ao pedido de Paulo, e não somente quando ele estava lá em visita, dava acolhida a Paulo, mas também sustentava Paulo financeiramente. Gaio era alguém que, quando vinha um missionário, ele recebia na sua casa. E nós vamos ver aqui, irmãos, que essa característica da hospitalidade, nesse contexto do Novo Testamento, desta época aqui, do primeiro século, tinha esse contexto de uma hospitalidade, no sentido de realmente abrigar alguém, trazer alguém para dentro da sua casa, porque era um missionário, era um apóstolo, era alguém que estava indo anunciar o evangelho, e não tinha hotel, Airbnb, book.com, não tinha onde hospedar. Jesus, quando foi para nascer, José e Maria foram atrás de hospedarias para abrigar Jesus, não tinha, estava tudo lotado, estava tudo ocupado. Onde eles foram parar? No estábulo. E Jesus lá nasceu. Então os missionários, os evangelistas, os homens e servos do Senhor, os apóstolos, quando saíam para anunciar o evangelho, para plantar igrejas nas cidades e por onde eles andavam, precisavam ter pessoas que os abrigassem nessa sua jornada missionária. E aqui Gaio tem essa característica, ele é alguém que abriga e que hospeda na sua casa pessoas, servos, obreiros, evangelistas e missionários. E é interessante que essa palavra hospitaleiro ou hospitalidade, ela vem de uma palavra grega que se chama philoxenon. Philo é gostar, xenon é etnia. Você já ouviu aquela expressão? Está muito na moda hoje. Aquela expressão chamada xenofobia.
Já ouviram falar? Isso daí a esquerda gosta, xenofóbico. Taxista, fascista, né? E começa. É justamente essa palavra, xenon, de xenofobia, é medo, fobia do estrangeiro. Hospitalidade no grego, que a palavra de Deus nos mostra, que Paulo fala também, inclusive aqui em Romanos 12:13, e Hebreus 13:2, Pedro fala da hospitalidade, que é obrigação e dever do crente ser hospitaleiro, é completamente oposto à xenofobia. Xenofobia é medo do estrangeiro, pavor ou asco do estrangeiro. Filoxeno, hospitalidade, no grego é ao contrário, é gostar do estrangeiro. É aquele que gosta e se interessa em cuidar do estrangeiro, dar atenção ao estrangeiro, dar suprimento ao estrangeiro e, no contexto do Novo Testamento, hospedar o estrangeiro. Então, Gaio era alguém que gostava de hospedar o estrangeiro, principalmente quando era alguém missionário, quando era alguém que estava indo em missão. Nós vamos ver aqui que o Novo Testamento, irmãos, inclusive diz e ordena aos cristãos, eu trago essas referências, já citei aqui, que os cristãos precisam ser hospitaleiros, precisam exercer a hospitalidade, isso é um ministério. Gostar do estrangeiro, gostar e se preocupar em atender bem, dar guarida, dar provisão para o estrangeiro, é uma ordenança bíblica do Novo Testamento para a igreja, para os cristãos, mais ainda para quem é obreiro. Paulo escreve, inclusive ele diz aos obreiros, 1 Timóteo 3:2, que ele lembra aquela passagem clássica, 1 Timóteo 3, que é, se você quiser consagrar alguém, que ele seja marido de uma só mulher, ele começa a dar os requisitos. Um dos requisitos é o verso 2, para a liderança e para o obreiro seja hospitaleiro, que exerça a hospitalidade. Paulo fala novamente para Tito, aos obreiros, que eles sejam hospitaleiros. Eu estou querendo dizer para você agora, pegar o estranho e botar para dentro da sua casa, é isso que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Será que é isso que eu quero dizer para os irmãos? Claro que no contexto do Novo Testamento, da igreja do primeiro século, esse era o contexto. De você pegar as pessoas e abrigar. Imagine, Paulo vai sair em missão, não tem aonde se abrigar, então fica na casa dos irmãos. Mas no Novo Testamento, no nosso contexto, irmãos, vamos pensar, quem é o estrangeiro na nossa congregação? Me diga aí. Quem é o estrangeiro na nossa congregação, irmão? Me ajude a pensar, pense comigo. Quem é o estrangeiro? Não, estou falando no contexto da congregação. Quem é o estrangeiro? Hã? Meu irmão, o visitante que chega na tua igreja, nunca viu na vida, ele é estrangeiro ou não? Na tua congregação. Um vizinho que está do teu lado, beleza, não faz parte da comunidade, é estrangeiro ou não na sua congregação? Deixa eu contar uma história para vocês, que eu ouvi num treinamento e eu quero replicar essa história aqui. Pensa comigo, na sua congregação, num culto de domingo, quando nós vamos ver assim, você sabe quem é da igreja e quem não é, não sabe? Na sua congregação, você quando vê que tem uma pessoa nova na igreja, opa, aquele ali eu não conheço, é um visitante. Você consegue identificar, sim ou não? Quem dos irmãos no final do culto, quando termina, vou comer uma pizza hoje? Quem eu não conheço? Não conheço? Quem é o estrangeiro? Quem é o estranho que eu não conheço? Você procura um desconhecido para ir comer uma pizza com você? Poxa, vê aquele visitante na minha igreja, nunca conheci, vou chegar lá, bora comer uma pizza? Não, não é isso? Quem que você vai procurar? Se é que você vai pedir para convidar alguém para comer uma pizza no final do culto. Quem que você vai atrás quando terminar o culto? Meu pastor, estou sentindo falta desses convites. Não está chegando esses convites nem no pastor, irmão, quanto mais para o estrangeiro. A gente procura, está feia a coisa, irmão. Se nem no pastor chega o convite, vamos comer uma pizza ali, pastor.
Veja que a hospitalidade que ele está dizendo é gostar do estrangeiro. Irmão, nós tínhamos que terminar o culto, olhar assim, peraí, aquela pessoa, qual é o seu nome? Aí esse exemplo que o pastor me dizia era o seguinte: os membros estão perdendo a capacidade de serem hospitaleiros com as pessoas estranhas e novas que vêm na congregação. Ele até vê a pessoa, pô, chega lá, vem cá, me ajuda a interpretar aqui. Chegou um estrangeiro na igreja, vamos lá, meu irmão. Aí um membro chega lá e vai cumprimentar. Oi lá, tudo bem? Tudo bem. Gostou do culto? Gostei. Eu vou fazer para cair no... Olá, tudo bem? Tudo bem. Gostou do culto? Gostei, muito bom. Aí o cara fica pensando. O que eu faço agora? O que eu falo agora? O que eu pergunto? Vou te apresentar para o pastor, que eu acho que ele sabe o que tem que falar. Vem cá, olha, esse aqui é o meu pastor, tudo bem? Pastor, fica com ele aí. Aí o cara vai embora. Aí é o pastor, o dirigente, que tem que cuidar do estrangeiro, que tem que fazer a hospitalidade. Obrigado, pastor. É ou não é verdade que a gente não faz isso nos cultos, irmãos? A gente não faz isso? Eu tenho dado uma orientação aqui no Templo Central para dizer, irmãos, abrace, chegou um novo convertido, chegou uma pessoa nova na igreja, vá lá, cumprimente. Eu tenho empurrado, irmãos, o pessoal da liderança aqui sabe. Eu falo para as lideranças, olha, chegou, vai lá. Eu montei uma escala, pedi para montarem uma escala dos ministérios, para que os ministérios vão lá e cumprimentem, levem os irmãos. Aí parece que tem raiz no pé, parece que o banco tem chiclete, que a gente vê que tem gente nova, e Deus está mandando gente nova para a congregação, graças a Deus. Tem vindo muitos visitantes que a gente não sabe de onde vem, mas está aparecendo. Mas a igreja está amando o estrangeiro. Aí o cara vem para cá, entra, sai, ninguém cumprimenta, ninguém fala. Então veja que Gaio era alguém que amava o estrangeiro, irmãos. Quer falar o microfone para ficar registrado? Enquanto o senhor está vindo aqui, pode vir. Um outro exemplo que esse pastor falava assim, aí vai aqui para a juventude. Diz o camarada assim que ele chegou lá, um pastor da igreja olhou assim, ó, viu uma família que entrou, tinha um adolescente, um filho adolescente. Aí o pastor da igreja chegou com umas adolescentes assim, mais jovens, um pouco mais desinibidas, um pouco mais assim e tal. Chegou, ei, vai lá, conversa lá, o pastor pediu, vai lá, conversa com aquela jovenzinha ali, filha daquela família, assim, assim, assim. Aí pode deixar, pastor, que a gente vai lá. Chegou lá, e aí falaram, não, a gente trocou o WhatsApp. Mas e aí, não perguntou nada? Não, a gente vai falar pelo WhatsApp. Fala pelo WhatsApp e não consegue falar, ô meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor, você gostou? Qual o seu nome? Você faz o que da vida? Oh, eu sou fulano de tal, você é jovem. Oh, tem culto de jovem aqui, tem culto de adolescente aqui. Como é que nós nos relacionamos, irmãos? No WhatsApp fala tudo, escreve textão, mas pessoalmente, face a face, receber, amar o estrangeiro. Não, eu acho que é o seguinte, tem líder que fica só pelo WhatsApp, meu irmão, como é que se relaciona por WhatsApp? Gaio era hospitaleiro, amava o estrangeiro e recebia, irmãos. Esse pastor desse treinamento que eu participei disse o seguinte, ele foi em uma igreja, nunca tinha ido na igreja. Foi nessa igreja, ele tinha se mudado de cidade, foi para aí nessa nova cidade para onde ele ia, não tinha a congregação dele, foi numa igreja lá. Chegou lá, ele até estranhou, né? Ele chegou, primeira vez, nunca conheci ninguém. Uma pessoa da igreja, oi, tudo bem? Vamos comer uma pizza? Ficou assim, rapaz, isso nunca aconteceu na minha história. É um pastor já de quase 70 anos. Comer uma pizza? Nem te conheço, já está me chamando. Aí olhou para a esposa, bora? Vamos. Para onde ele voltou, irmãos? Qual foi a igreja que ele decidiu congregar? Tinha um Gaio lá. E ele disse que essa pessoa que chamou ele para comer, não era nem liderança, era um crente da igreja. Chamou para comer a pizza e aí o pastor ficou na igreja, congregou. Por quê? Porque ama o estrangeiro, ele era um desconhecido. A primeira coisa que eles fizeram foi, vem cá, meu irmão, você está em casa, está em família. Nós precisamos desenvolver a hospitalidade. Isso não é coisa de só menos, irmãos. Isso não é besteira. Isso faz toda a diferença. O mundo sabe que nós somos de Cristo quando nós demonstramos o amor. E como é que nós demonstramos o amor? Acolhendo. Deixa eu acolher esse pastor para que ele fale um pouquinho.
Falando o aspecto do estrangeiro, irmãos, isso é algo de Deus, esse tema, porque o estrangeiro, o visitante, ele percebe também o aspecto da recepção, né? Como é que ele foi recepcionado como estranho, como estrangeiro. E isso é algo assim tão forte que Ruth chega com Boaz e diz assim para Boaz: por que tu te importas comigo tanto sendo eu estrangeira? Né? Ou seja, Ruth, ela estava percebendo o cuidado que Boaz dispensava sobre ela, né? Considerando que ela era estrangeira, e na concepção dela, de repente, pelo fato dela ser estrangeira, ele não deveria dispensar sobre ela tamanho cuidado, mas ela percebeu isso. É isso, meus irmãos, nós precisamos nos despertar para essa necessidade. Os estrangeiros perceberão o amor de Deus. Imagine só, se eu sou um completo desconhecido, já estou sendo recebido desse jeito, imagine quando eu fizer parte desse grupo. Não é lógico isso, irmãos? Gaio era alguém que amava, que cuidava, que dava atenção aos estrangeiros, e mais ainda para aqueles que estavam passando pela congregação, por onde ele estava. E aí vem a segunda característica, que era a de mantenedor e provedor daqueles que estavam passando em missão. Meus irmãos, aqui nós vamos ver no versículo 6 e versículo 7, que aqui tem uma expressão que ele diz assim, João escreve para Gaio: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Essa expressão, encaminhando-os em sua jornada, revela que Gaio, quando um missionário, um pregador, alguém, um apóstolo, alguém que passava por ali, ele hospedava, ele dava abrigo, ele sustentava enquanto durasse a estadia da pessoa, e quando essa pessoa ia embora, ele ainda botava, pega uma grada aí, vai lá, carregava a montaria e colocava provisão na costa daquele missionário. Vai, porque você está fazendo a obra, pode ir, porque eu te dou mantimento, e daquilo que Deus tem feito chegar na minha vida, diria Gaio, eu estou fazendo com que chegue às tuas mãos, porque você está levando a boa semente, você está indo levar a palavra. Ou seja, ele era alguém que mantinha, fugiu a conjugação do verbo aqui, era alguém que mantinha os missionários e aqueles que estavam levando a boa semente, levando o evangelho. Irmãos, ele era um sustentador da obra missionária. Como é importante, irmãos, nós termos pessoas. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não sou rico, pastor, para sustentar a missão. Não precisa ser rico, irmão, para sustentar a obra. Basta a oferta da viúva, é o suficiente. A gente tem um pensamento pequeno, tacanho, mesquinho de achar, eu só vou ofertar quando eu tiver dinheiro. Nunca vai ter, irmão, vou dizer a verdade para você. Não terás, tudo não terás, porque o coração, a riqueza, ou para a alma que é mesquinha, não há riqueza alguma que seja suficiente. E aí você pensa assim, só é mesquinho quem tem posses, quem tem condições? Não, tem pobre e mesquinho. A gente pensa assim, não, mas eu sou pobre, eu não tenho nem... Tem gente que, e mesmo sendo pobre, o Deus dele ainda é Mamon. E é avarento, não tem dinheiro, é pobre, não tem condições e é avarento, irmão. Então veja que avareza, mesquinharia, falta de voluntariedade, generosidade para contribuir com a obra do reino, não diz respeito à sua conta bancária ou ao seu salário do final do mês, diz respeito ao nosso coração. Contribuir e prover a obra missionária diz respeito à generosidade do coração, não conta bancária. Porque você pode dar R$1, mas é a condição que você tem
mas o coração, eu queria dar mais, Senhor, mas é o que eu consigo, mas está aqui R$1, a oferta da viúva, para a manutenção da obra, para levar esse missionário, que está aqui de passagem, para que ele continue sua jornada, para sermos cooperadores da verdade, juntamente com esses. Tem pobre rico e tem rico pobre. Entendeu a jogada? Tem pobre rico, ou seja, tem gente que tem pouco recurso financeiro, mas é rico da alma. Por isso que João fala aqui, versículo 2, ele abre dizendo isso: faço votos, ó Gaio, por tua prosperidade e a tua saúde, porque assim como é próspera a tua alma. Por isso que eu afirmo, Gaio não necessariamente era um homem rico ou de posses, mas ele tinha uma alma rica e próspera, ele entendia o valor das coisas. Irmãos, dinheiro não tem valor algum, o que tem valor é a obra de Deus. O que é eterno e permanente é o que nós fazemos e semeamos para a eternidade. Recursos, isso é de menos, irmãos. Dinheiro, isso não é o que nos torna ricos. O que nos torna ricos é a compreensão do que verdadeiramente é importante. E Gaio aqui mostra que ele era alguém que sustentava, apoiava a obra missionária, e ele não era pastor, não era um mestre, não era ninguém importante, mas era relevante na cooperação com o Evangelho, na cooperação da proclamação da verdade. Irmãos, então o ministério da hospitalidade e o ministério de sustentar a obra missionária é um privilégio e uma oportunidade que nós temos, e ao fazermos isso, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Nós contribuímos com o avanço da verdade. A igreja precisa estar comprometida com a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus, irmão? Abrir uma porta de emprego, te curar da tua doença, curar das enfermidades. Jesus se manifestou para acabar com o problema financeiro do mundo. Foi para isso que Jesus se manifestou, irmãos? Qual é a missão de Jesus? E achar aqueles que se haviam perdido, veio resgatar aqueles que estavam condenados à morte no pecado. A missão de Jesus é essa. Só que a igreja contemporânea está mudando as coisas. Não, Jesus tem que abrir uma porta de emprego, tem que me dar prosperidade, eu tenho que ser rico. Eu não estou pregando contra a riqueza, não. Eu acho que temos que ter pessoas, e precisamos de pessoas que tenham posses para auxiliarem na manutenção do reino e para a expansão da obra. Eu também não entendo que ser cristão é só aquele que fica puxando a cachorrinha, contando, fazendo contas para chegar ao final do mês. Tem mais mês do que dinheiro na conta para pagar, tem mais boleto do que saldo para pagar. Não, irmão, mas aí também está enrolado, tem que deixar todo o rolo, Irmãos, mas nós temos que entender que os nossos recursos, o que Deus coloca nas nossas mãos, o pouco que seja, irmãos, se nós tivermos uma alma próspera, como era de Gaio, um coração generoso, irmãos, oferte ao Senhor. Agora, pastor, eu quero um motivo para ofertar. Não oferte não, teu coração está errado. Eu vou ofertar porque eu quero ganhar 100 vezes mais. Não oferte. Eu vou devolver o dízimo porque a palavra de Deus diz que vai repreender o devorador, o migrador, o cortador. Não devolva o dízimo. Porque a tua alma não está próspera, irmãos. Como é que Deus vai abençoar? Como é que Deus não quer o teu dinheiro, nem o meu. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo, aquela palavra de Malaquias, quando ele fala lá sobre a oferta e sobre o dízimo, e hoje está na moda falar contra dízimo, né? Está na internet, está bombando aí um monte de pregador falando contra o dízimo, dizendo que isso era da época da lei, e que na época da lei, mas foi na época da lei que o povo estava assovinando o dízimo e oferta, e que Malaquias teve que levantar, porque o sacerdócio da época de Malaquias estava sendo prejudicado, porque o povo não estava devolvendo o que a lei dizia para devolver, porque dízimo e oferta nunca foi uma questão de lei, sempre foi uma questão de voluntariedade e generosidade. Você sabe como começou o dízimo, não sabe?
Quem foi que deu o primeiro dízimo na Bíblia? Abraão. Melquisedeque recebeu. Abraão concedeu o primeiro dízimo. Tinha lei ali, ele foi obrigado a dar aquilo ali. Qual foi a motivação de Abraão para devolver o dízimo? Porque Deus tem estado comigo e tudo que ele tem feito, tudo que ele falou na minha vida, ele tem cumprido. Então ele olhou para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e devolveu generosamente, voluntariamente. E aí Deus fez o que fez na vida de Abraão. Irmão, depois não vá fazer o corte e dizer que eu estou falando contra dízimo. Mas se você estiver querendo devolver o dízimo, esperando uma moeda de troca, não devolva não. Gaste com você. Porque não vai servir de nada. A gente pensa assim, não. E dízimo, irmão? Caiu na conta. Tira primeiro o dízimo, depois tu paga a conta. É primícia, é o primeiro lugar. Por quê? Honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, inclusive com os nossos dinheiros, nosso recurso. Então, Gaio era esse tipo de homem, por isso que João, por isso ele era relevante. Está vendo a relevância de Gaio? Não era posição, não era classe social, mas era o que ele fazia, a sua alma que era próspera, e por isso era alguém relevante. Por outro lado, Diótrefes aqui é o mau exemplo, é o mau testemunho, é o crente que também existe no meio das congregações e das igrejas. Diótrefes é aquele cara, é aquele crente que ele, primeiro, ele não era hospitaleiro, ele mesmo não era hospitaleiro. Então Diótrefes é o contraponto de Gaio. Gaio era hospitaleiro. Diótrefes é o crente que não é hospitaleiro, que não gosta de estrangeiro, que não se preocupa com o estranho quando chega na congregação. Diótrefes, ao mesmo tempo também, além de ele mesmo não gostar, olha o versículo 10. Versículo 10. Não satisfeito com estas coisas, versículo 10, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como ele também impede os outros de acolher. Esse é o cara chato, é aquele crente que na verdade não é crente. Nem ele gosta de acolher os estrangeiros, e ele ainda impede os outros que querem. Atrapalhava, né? O que ele fazia na igreja? Atrapalhava, criava caso. E João diz a respeito dele, ele é o tipo do cara que quer só estar em primeiro lugar. Olha o que ele diz, ele gosta de exercer a primazia. É o cara que se acha, se não for eu orando, o fogo não cai. Se não for eu pregando, a igreja não sente o mover do Espírito Santo. Se não for eu tocando ou cantando, o mover do Espírito não invade, a fumaça não nos esconderá, porque eu tenho que ter a primazia. Esse era Diótrefes, é o arrogante, por isso que eu chamo ele de arrogante. A sua atitude é arrogante. Ele é alguém que tem essa atitude de forma habitual, contínua, contrariando inclusive o que Jesus disse. Quem quiser ser o maior, tem que ser o quê, irmãos? Quem quiser ser servido, sirva. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Importa que eu lave os pés de vocês, senão vocês não terão parte comigo, disse Jesus para os seus discípulos. Diótrefes é o contrário. Tem crente assim, irmãos, nos nossos dias? Sim ou não? Tem ou não tem? Talvez você está até lembrando, é aquele irmão, o Diótrefes é aquele irmão fulano de tal. Você está lembrando de alguém aí? Provavelmente você está lembrando de alguém. Por isso a pergunta é, você é o problema ou é a solução na sua congregação? Diótrefes era problema, Gaio era a solução. Diótrefes era problema ele pessoalmente, ainda atrapalhava os outros. Eram como os fariseus. Os fariseus, vocês impõem cargas pesadas que vocês nem com o dedo mindinho querem carregar. E vocês impõem fardos sobre os outros que vocês mesmos não carregam. Vocês não entram pela porta e ainda impedem os outros que querem entrar pela porta de entrarem. Diótrefes é a personalização desse tipo de atitude.
de um homem arrogante, maledicente, gostava de falar mal do velho João. Porque João aqui já estava bem idoso. Esse velho aí está falando besteira. Esse idoso aí já está ficando gagá, não sabe mais nem o que fala. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. E João diz, deixa estar. Isso é a nova versão da linguagem de hoje. No versículo 10 está dizendo isso. João está dizendo assim, ó. Deixa estar, que eu vou pegar esse Diótrefes e vou enquadrar ele. Que ele está falando mal de mim. Não é assim que está escrito no verso 10? Não é assim que está escrito aí na sua Bíblia, no verso 10? Por isso, se eu for aí... Olha o que João está dizendo no verso 10 para Diótrefes. Se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, caluniando, falando mal de João. João está dizendo aqui, deixa estar que eu vou pegar esse cabra da peste, se fosse um cearense, né? Vou pegar esse cabra da peste que fala mal dos outros, deixa que eu pego ele. Então ele era maledicente, irmãos, desacolhedor. Ele era aquele que só queria, se não for eu na frente, só quer se aparecer. A partir de hoje você vai pensar, eu sou mais para Diótrefes ou eu sou mais para Gaio? Quem sou eu no jogo do bicho? Quem somos nós, irmãos, na congregação? Ele era desacolhedor, e aqui eu já falei, ele não apenas ele não acolhia, como também impedia os outros de acolher. E o último exemplo que João dá aqui é o exemplo de Demétrio, nos versos 11 e 12, que era um homem exemplar. Demétrio também não fala muito sobre ele, mas olha o testemunho de João a respeito deste homem, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Olha só, irmãos, que homem era esse? Que servo era esse? Até a própria verdade, ou seja, até Jesus dava testemunho desse cabra. Até a verdade falava bem desse Demétrio. E nós também damos testemunho dele. E aí ele dá uma reforçada. E tu sabes, né, que o nosso testemunho é verdadeiro. João não está fazendo um elogio a Demétrio, assim, um elogio vão, uma qualquer coisa, não. Ele está... Esse camarada realmente é um crente fiel, que dá testemunho da verdade. Então, Demétrio é um outro exemplo nessa epístola de um homem a ser seguido. Aquele que pratica o bem procede de Deus. E Demétrio é um homem exemplar, que pratica o bem. Por isso, em João, no versículo 11, ele diz: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Mas o início do versículo: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. O que é que João está dizendo? Na igreja vai ter Demétrio, na igreja vai ter Gaio, na congregação vai ter Diótrefes. Mas, infelizmente, muitos gostam de imitar Diótrefes. Poucos gostam de imitar Gaio. Menos ainda imitam a Demétrio. Porque parece... Ficou 2-1, né? Então... Irmãos, sejamos nós, por isso Paulo, quando escreve a Timóteo, recomendando Timóteo, ele diz: sê tu, Timóteo, exemplo dos fiéis. Aí você pega isso aqui, não, isso é para pastor. É pastor que tem que ser exemplo dos fiéis. Coitado de nós, né, pastor Zani? Tudo é pastor. E você, irmão, cadê o Gaio das nossas congregações? Onde estão os Gaios? Onde estão os Demétrios? É você? Você é Gaio? Você é Demétrio? Na sua congregação, você é um bom testemunho. Fala aqui, minha... Para as pessoas que ficam tristes também quando falam de si, se falaram de João, né? Misericórdia, se falaram maliciosamente contra João, imagine de mim, pelo amor de Deus, que sou vascaíno ainda. Misericórdia, né, irmãos? Então, assim, não fique achando que você é o único que vai falar mal de você, não. Também não se desanime, faça como João. Se levantar um de outro, espera lá, seu cabra, que eu vou te mostrar quem é quem aqui. Irmãos,
Mas o resumo desse estudo é nós entendermos, nós precisamos ser exemplos. Não é só o pastor, não. Não é só a liderança, não. Você precisa ser um exemplo de pai na sua casa. Você precisa ser um exemplo de mãe na sua casa. Você precisa ser um exemplo de funcionário no seu trabalho. Você precisa ser um exemplo de vizinho na sua vizinhança. Você precisa dar testemunho de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e dizer, realmente esse camarada aí é diferente. Não é porque ele é chefe, não. Não é porque... Sabe, a gente tem uma cultura, eu estou passando um pouco do horário, mas eu preciso passar um pouquinho. A gente tem uma cultura assim, não, quando eu for chefe eu vou me comportar direito. Não, irmãos. Ou a gente tem uma cultura ruim, se o chefe estiver no lugar, eu vou me comportar direitinho aqui, vou fazer o trabalho direitinho. Quando o chefe vai embora, o galinheiro vira algazarra, né? O galo vai embora, as galinhas fazem a festa. Quando o chefe está presente, é Gaio, é Demétrio ali, arrumadinho. Irmãos, mas Paulo inclusive fala isso aos Coríntios, inclusive repete aos Efésios, fala também aos Colossenses. Olha, sirvam como quem serve ao Senhor. Você não está servindo ao teu chefe, aquele chefe que é adúltero, prostituto, fala mal, fala palavrão, é arrogante, é não sei o quê, não interessa. Você não está servindo a Ele, irmão, você está servindo e dando testemunho de Cristo que habita na sua vida. Veja que numa congregação que tem Diótrefes, mas tem Gaio que se destaca naquele mesmo lugar. Por quê? Porque ele é alguém que anda na verdade. Andemos na verdade, irmãos. Sigamos a verdade. Não espere receber algum título para querer ser relevante. Seja relevante lá na reunião de círculo de oração, seja relevante no cantor do templo, seja relevante no púlpito pregando a palavra, seja relevante no teu quarto orando sozinho ao Senhor, seja relevante intercedendo quando ninguém está vendo. Tem gente que quer ser relevante na oração no meio da congregação. Ó Senhor, porque Tu sabes que eu estou na Tua presença, e começa a impostar a voz e começa a orar. Quando vai para casa não faz um pingo de oração, não clama, não ora, mas no meio da congregação em que está todo mundo vendo, para mostrar destaque, para ser como Diótrefes, para querer mostrar proeminência, primazia, aí levanta, imposta a voz. Senhor, Tu sabes de uma coisa, Tu sabes que quando eu peço Tu fazes, Tu sabes, Senhor, eu determino isso. Tu não determina nada, meu irmão. Tem marido que não determina nem a sua própria vida, é a esposa. Tem gente que não governa bem nem a própria casa, vai querer ser relevante. Irmãos, seja relevante nas pequenas coisas. Faça as coisas com excelência. Porque Deus fez tudo com excelência, irmão. Faça o que te vier à mão, bem feito. Deus te confiou um pequeno talento numa pequena porção da congregação, faça o melhor. Seja como Gaio, faça um bom testemunho, faça algo bem feito, e depois Deus vai aumentando a tua capacidade, vai te distribuindo outros dons. Ninguém sobe uma montanha do cume. Você começa a subir uma montanha a partir da base. A gente quer chegar, aí é o outro ditado, né? Está chegando agora, já quer sentar na janelinha, não dá, irmão. Vai cuidar do pneu, vai trocar o pneu com o carro andando, vai lavar o piso da igreja, vai fazer alguma coisa, vai lavar o banheiro dos homens, que é mais trabalhoso. Os homens têm um certo problema de alinhamento, às vezes, né? Faça as coisas com excelência, porque você é um servo do Deus Altíssimo, e as pessoas estão te olhando, e o que elas dirão quando olharem para você? Esse é um crente, que está todo mundo aqui fazendo a coisa errada, mas ele está lá, fazendo o que é certo, porque anda na verdade. Que o Senhor, meus irmãos, nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que possamos orar ao Senhor para que sejamos Gaio e Demétrio, e que o Senhor nos livre de Diótrefes. Mas vai ter, meu irmão, vai ter, não tem jeito. Tem os maus cristãos e tem os bons. Tem o joio, tem o trigo, não tem jeito. Você vai crescer com joio, vai crescer com trigo, e nós temos que conviver com isso.
Deus nos abençoe, meus irmãos.